Abra a palavra do Senhor em Jó, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 3 ao verso de número 5. Nós estamos numa série abençoada. Amém? Esse Felipe Augusto é engraçado, né, gente? Eita, menino engraçado, bonito. Há esperança para você que não casou ainda. Deus é bom. É o Simon. É o Simon, tranquilo. Jó, capítulo 4, verso de número 3 ao verso de número 5. Se você pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, vamos ler a palavra. É muito importante quando nós entendemos o que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada, nós reverenciamos aquilo que vai sair do trono de Deus, porque isso pode transformar a nossa vida. Amém? Pastor Leandro, você vê igual eu hoje? Umas ideias, mano. Não dá, mano. Tá ficando complicado. Imagina eu e ele. Você tá maluco. Senhor, repreenda agora em nome de todo espírito de inveja nessa casa, Pai. Jó, capítulo 4, verso número 3 ao 5. Tá vendo, gente? Eu falei que nós vamos ler a palavra do Senhor com reverência, e aí ele começa a fazer gracinha. Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você firmou joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Fala comigo, desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Nós estamos diante da Tua palavra e nós sabemos que quando a Tua palavra é ministrada, a nossa vida é transformada. Nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. Nós estamos diante daquele que tem poder sobre todas as coisas. Fale conosco, Jesus. No Seu santo nome nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Antes de você se assentar, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não desanimem. Pode se assentar. Se você perguntasse para mim, pastor, na sua opinião, qual é a arma mais poderosa que o diabo pode usar contra um cristão? Alguém que se rendeu aos pés do Senhor, alguém que diariamente tem evitado o pecado, evitado o mal, alguém que tem orado, jejuado, se consagrado. Qual é a arma que o diabo pode usar para tentar nos parar? E eu diria para você com toda certeza que a maior arma que o diabo pode usar contra um cristão nos dias atuais se chama desânimo. Porque o desânimo ele vem de forma sorrateira. O desânimo vem em momentos a qual você não presta atenção, você não está percebendo. Eu não sei você, mas quantas vezes você já aconselhou alguém, já deu direção para a vida de alguém? Quantas vezes você já sentou com uma pessoa e falou, cara, faça isso, isso e isso, no trabalho, na faculdade ou em qualquer ambiente que você esteja, até mesmo num churrasco. Em algum momento você deu um conselho para alguém que você parou e falou assim, uau, que conselho top. Sim ou não? Quem já deu um conselho e falou assim, meu Deus, não foi boca de homem aqui, foi Deus que me usou. Como diz a Silva, Jesus purinho aqui. Eu já cheguei em momentos de atender pessoas e eu estava destruído. Irmão, você quer ver como que Deus trata a minha vida quando eu estou brigado com a minha esposa? Vocês brigam no casamento de vocês e vocês procuram ajuda. Aí quando vocês vão sentar, senta eu e minha esposa. Eu vou falar real para você, às vezes a gente nem está conversando. Aí vocês sentam, obrigado. Aí eu e minha esposa tem que aconselhar vocês e o conselho é para nós. Vocês acreditam que já aconteceu isso? Já aconteceu com você já? Já, pastor Nilson? Ixi, deixa abaixo, nem vão falar, né? Deixa quieto isso aí. Hoje mesmo, né, pastor? Meu Deus, brincadeira. Cara, é incrível quando você percebe que você já foi uma pessoa que ajudou muita gente. Os seus conselhos fizeram pessoas ficarem de pé. Mas quando a dificuldade chega na nossa vida, é incrível. Parece que tudo aquilo que a gente ensinou, falou, parece que aquilo não vai fazer sentido para nós. É como se a arma que o diabo usasse, que é o desânimo, ela começa a pegar você, ela começa a entrar na tua mente, e você não consegue mais enxergar saída e solução. É um cenário que você não vê fim. Você não sabe quando vai passar o desânimo. Você não sabe em que estação
aquele desânimo vai sair e você vai continuar a sua vida. O desânimo leva pessoas a tirarem a própria vida. O diabo não tem poder de tocar em você, ele não tem poder de te matar, mas uma seta chamada desânimo, às vezes ela penetra no nosso coração e você começa a ter até pensamentos suicidas, coisas que você nunca pensou, agora começa a entrar dentro do teu coração. O desânimo, ele vai penetrando dentro do nosso coração, muitas vezes através de uma frustração. A gente se frustra com alguma coisa, e por se frustrar, a gente começa a perder esperança, e por perder esperança, a gente começa a parar de fazer aquilo, a gente reduz a ação do que estávamos fazendo. Automaticamente a gente para de ter resultado cada vez mais, e quando vai ver, se frustra mais ainda. Quando nós vamos ver a história de Pedro, ele teve uma grande frustração, Pedro negou Jesus. E agora, mediante essa frustração, ele perdeu a esperança, ele começou a chorar amargamente. É tão interessante, eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, quando o anjo aparece às mulheres no túmulo, ele vai dizer assim, ó, avise aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Pergunta que eu te faço, você me responde, Pedro era um discípulo, sim ou não? Então por que o anjo diz avise aos discípulos e a Pedro? Não era só falar avise aos discípulos? Se Pedro era discípulo, não precisaria citar o nome de Pedro. Mas por que o nome de Pedro é citado? Porque ele não se considerava nenhum discípulo mais. Porque caiu, porque negou, porque errou. Assim é com muitos de nós, às vezes a gente começa a viver um desânimo, uma frustração, e a gente já começa a acreditar que já não tem mais chamado, que já não tem mais esperança, de que nós não vamos viver os propósitos de Deus, e isso acontece na travessia. Isso não acontece quando você está iniciando o ano e nem quando você está finalizando o ano. Isso acontece no meio do ano, sim ou não? Você começou o ano todo feliz, você começou o ano todo alegre. Esse ano eu vou emagrecer, aleluia. Não deu certo. Aí o que acontece? Frustração. Aí você muda a ação. Já não quer mais tentar emagrecer. Aí o que você faz? Mergulha num doce. Aí a frustração é maior, depois come o doce, sim ou não? Irmão, você está falando com um ex-gordo aqui. Eu e o Cris tem experiência nesse negócio. Para, Cris. É automático. A frustração, o desânimo, o cansaço, a dor. A palavra de hoje para você é que nós precisamos começar a entender que as dores da minha alma não podem interferir no propósito que Deus tem para a minha vida. Vou repetir para você, as dores da minha alma não podem interferir no propósito que Deus tem para a minha vida. Porque aprenda uma coisa, irmão, todo mundo vai passar pelo dia mal. Não é o dia mal que é algo que deve ser ovacionado. É como você vai passar no dia mal, que vai ser totalmente relacionado àquilo que... Meu Deus, parecia a Dilma agora. Falei tudo misturado. Você ri, né, Gustavo? Não é o dia mal, é como você passa no dia mal. Quis falar bonito e me arrebentei aqui em cima. Fala comigo, não é o dia mal. É como eu vou passar pelo dia mal. É como você vai andar diante do dia mal. É qual vai ser a sua reação diante do dia mal. É isso que vai determinar os resultados que você vai ter no final da trajetória. Você será lembrado não pelo carro que conquistou, não pelo dinheiro que conquistou, não pela casa que morou. Você vai ser lembrado pelos problemas e as dores que venceu durante os dias maus. Então não olhe para o dia mau como se fosse algo horrível ou algo que você deva fugir dele. Não, pelo contrário, o dia mau é necessário. Porque é no dia mau que você coloque em prática todas as canções que você cantou. Aprenda uma coisa, não é adorando aqui no culto que você vai chegar ao ponto de falar, uau, eu venci. É adorar quando não tiver mais aqui a presença dos irmãos. É adorar num leito de hospital. É adorar quando seus filhos estiverem doentes. É adorar quando você já não tiver mais forças nem para chorar. É nesse momento que você está passando pelo dia mal, que a presença desce, que a glória de Deus vem, que algo extraordinário acontece, irmão. Todos nós, sem exceção, passaremos por esse dia mal. A pergunta é, como é que você vai chegar do outro lado depois? Porque a gente vai passar, irmão, o carro vai quebrar,
problema com o filho vai acontecer, problemas em casa vai acontecer, problema no trabalho vai acontecer, problemas na igreja vai acontecer. Pastor, tem problema na igreja? Meu Deus do céu, você não faz ideia de como. Você vai passar por tudo isso. A pergunta é, quem você vai ser depois que terminar de passar por tudo isso? A palavra do Senhor vai falar sobre um homem chamado Neemias. Ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito, mesmo passando pelo dia mau. Neemias capítulo 2, verso de número 1 ao verso de número 3. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Fala comigo, essa tristeza só pode ser do coração. Aí com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quem é Neemias? Neemias estava passando pelo dia mau. Qual era o dia mau de Neemias? A cidade a qual os seus antepassados vieram estava destruída. Chegou a notícia para ele, acabou tudo, está tudo destruído. Jerusalém está arruinada, os muros destruídos, tudo acabou. Por causa do pecado dos nossos pais. A Bíblia vai dizer que ele nunca tinha estado triste diante do rei, mas naquele dia ele continuou servindo, mesmo estando doendo. Deixa eu te falar uma coisa, não pare o ministério porque está doendo, não pare de adorar porque está doendo, não pare de honrar o Senhor porque está doendo, porque o que vai determinar quem você é como você reage no dia que está doendo. Na caminhada muitos vão parar, irmão. Na caminhada muitos vão desistir. Só que as dores vão vir. E o nível da dor que você passa é o nível da promessa a qual Deus quer entregar na tua mão. Você está preparado para isso? Porque a tristeza do coração é algo que nós não temos controle. Você não tem controle do dia mau, você não tem controle das emoções que vêm até você. Mas você tem controle de como você vai reagir durante esses dias. Questiona ou adora? Reclama ou vai bendizer o nome do Senhor? Essa mensagem é uma mensagem que nós precisamos entender. Porque se você perguntar para os pastores que estão aqui, pergunta para eles qual foi o dia que eles subiram aqui, ou se eles já subiram aqui feridos, machucados, sangrando, e mesmo assim tiveram que entregar a palavra para você. Pergunta para aqueles que ministram louvor aqui na casa, pergunta para aqueles que tocam ou fazem algo no ministério, se já não teve dias que eles estavam chorando, mas tiveram que subir aqui e adorar. Por quê, irmão? Porque mesmo com a tristeza do coração, o que vai definir a minha espiritualidade, o evangelho que eu carrego, é como eu vou reagir diante do dia mau. O desânimo não pode te parar. O desânimo não pode interferir na tua vida. O desânimo não pode paralisar você. Porque o dia mau, ele é determinado. Ele é determinante para tentar nos parar. Mas a minha reação diante disso é o que revela Cristo em nós. É por isso que o mundo não entende, é por isso que o diabo não entende, é por isso que as coisas lá fora não conseguem entender. Como está sorrindo ainda? Como está de pé ainda? Como passou por um luto e ainda continua dando glórias? Como foi que passou por um divórcio ou por uma dor e ainda continua adorando a Deus na igreja? Perdeu um filho e mesmo assim está dentro da igreja adorando. Perdeu o emprego, perdeu tudo, não tem esperança, está vivendo cesta básica, está passando pelo pior ano da sua vida e mesmo assim continua adorando. Pastor, como explica isso? 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Repita comigo, vasos de barro. A Bíblia está dizendo que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Cristo em nós. Nós somos vasos de barro.
Nós não temos força, nós não temos poder, mas Cristo em nós, o tesouro que foi depositado em nós, vasos de barro, traz um poder que excede todas as coisas, e esse poder provém de Deus, não de nós. Então por isso, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque há um tesouro em nós. Há uma presença em nós. Há um Deus poderoso em nós. Eu vou continuar falando, eu vou fazer que nem os pregadores que vêm de fora. Eu vou continuar falando até ser da glória. Há um Deus poderoso em nós. Há uma esperança dentro de nós. Há um Deus poderoso em nós. Esse tesouro é Jesus. É por isso que você é abatido. Mas não para. Ficamos perplexos, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Deus continua cuidando de nós. Deus continua fortalecendo você. É por isso que você ainda não parou. Porque existe um tesouro nesse vaso de barro. Nós só precisamos continuar, irmão. Continue trabalhando no dia mau, porque o dia mau vai passar. Se você é empresário, continue acreditando no negócio que Deus colocou nas suas mãos. Pastor, mas o país está em crise. Não importa a crise do país, o que importa é a palavra que eu recebi. Eu vou continuar fazendo, independente da crise. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar sonhando. Ei, a igreja parou de sonhar, as pessoas pararam de acreditar no milagre. A gente já não está mais vivendo, a gente só está lutando e sobrevivendo. A gente vem para a igreja arrastado, a gente vive uma vida se arrastando, porque paramos de acreditar, porque nos esquecemos que o poder que se aperfeiçoa em nós, não vem de nós, é dele. E é por isso que Paulo está dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não tem problema você desanimar, não tem problema você se abater, não tem problema seu rosto estar triste e nem essa tristeza vir do coração. O problema é você parar de servir vinho para o rei. Vinho significa alegria. Não deixe de trazer alegria para o rei, porque o seu dia está ruim. Não importa o que aconteça, eu continuarei entregando a alegria para o meu rei. Não importa a dor que aconteça, eu continuarei louvando o teu nome, Senhor. Será que você pode começar a orar e falar palavras para o seu Deus agora? Senhor, não importa o que aconteça, eu continuarei servindo ao Senhor no dia mau, eu continuarei servindo ao Senhor no meu dia de tristeza, eu continuarei servindo ao teu nome, trazendo vinho na presença do rei. O vinho simboliza a alegria, ainda que esteja doendo, eu continuarei trazendo alegria para o meu Deus. Permaneça. Pastor, estou desanimado. Não tem problema, está desanimado. O desânimo ele vai acontecer, porque você é ser humano, irmão. Não, mas logo você que pregou para muitos agora está desanimado. Exato, o Jó também pregou para muitos e estava desanimado, porque o desânimo faz parte da vida. O desânimo é como se fosse uma estação onde o trem está passando, ele entra no vagão e fica lá, e a gente não sabe qual estação ele vai descer, mas o trem não pode parar. Continue, uma hora o desânimo vai passar. Uma hora nós vamos vencendo. Mas preste atenção, há alguns canais que o desânimo utiliza para tentar te parar. Neemias 4:10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Você vai perceber que aqueles que estão trabalhando, eles começam a olhar ao redor e eles começam a ver entulhos. Eles começam a olhar e falam assim: cara, não vai dar, é muita coisa. Neemias, a gente não vai conseguir. Porque o desânimo, ele vem através daquilo que estamos olhando. Você precisa fazer um acordo com os seus olhos e parar de olhar algumas coisas por um determinado tempo, porque senão isso vai parar a boa obra que Deus começou na sua vida.
Eles começam a trabalhar, de repente eles olham e falam assim, cara, não vai dar, é muito entulho, é muita coisa. O problema é que quando nós começamos a olhar aquilo que está ao nosso redor e tiramos os olhos daquilo que é o foco do que Deus colocou no nosso coração, o desânimo vem. Quer a prova disso? Pedro estava andando sobre as águas, olhando, fixado em Jesus. A Bíblia vai dizer, vendo o vento forte e vendo a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Os nossos olhos, eles são responsáveis por roubar a fé que Deus colocou no nosso coração. Aprenda uma coisa, a Bíblia vai dizer, a fé vem pelo e ouvir a palavra de? A fé não vem pelo ver. Porque os nossos olhos são responsáveis às vezes por roubar aquilo que os nossos ouvidos já receberam do Pai um dia. Deus disse que você vai viver grandes coisas. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, sim ou não? Mas você olha e diz, não é possível. Você começa a olhar ao redor e não consegue entender. Aconteceu isso com os espias. A palavra para eles era, Deus está entregando uma terra boa, que mana leite e mel. Moisés chama 12 homens e diz assim, vão olhar a terra que Deus nos deu. Então aqueles homens, eles vão lá e olham a terra, preste atenção. 12 homens foram olhar a terra. Eles voltaram e deram um relatório negativo. 10 deles disseram, a terra não é boa, ela destrói os que nela vivem. 10 deles fizeram com que 650 milhões, ou 650 mil pessoas não entrassem na terra. 650 mil homens, fora mulheres e crianças. Porque morreram no deserto. 10 pessoas, por aquilo que viram, acabaram com a promessa de 650 mil famílias. Você consegue entender isso, irmão? A pergunta é, o que você está olhando? Eles começaram a olhar os entulhos e disseram, não vai dar certo. Os soldados viram um gigante gritando e falando assim, não tem homem aí não. E quando os soldados viram aquilo, ficaram morrendo de medo. Porque o problema está naquilo que nós estamos vendo. E não nas palavras que Jesus liberou um dia para nós. O desânimo faz parte, mas é por isso que você vem na casa do Senhor. Porque quando você chega aqui, você começa a ouvir as palavras e você fala assim, faz sentido. Por que eu me esqueci? Por que eu deixei isso roubar a minha fé? 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os seus olhos nunca têm que estar fixados naquilo que se vê, irmão. Porque aquilo que você vê é transitório e isso rouba a sua fé. Os seus olhos têm que estar fixados naquilo que não se vê. Você tem que estar olhando para o alto, sabendo que de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mensagem simples. Mensagem que provavelmente você já ouviu 900 vezes. Não dá para firular muito aqui. Porque eu só preciso te lembrar de coisas que você já sabe. Porque quem está desanimado, está tão desnorteado, que não consegue se encontrar no olho do furacão. E ele só precisa ouvir coisas que ele já sabe. Você só precisa ouvir coisas que você já sabe. Sabe por que às vezes é bom a gente ter pessoas para conversar, ter amigos, ter pastores? E já faço um apelo para a igreja. Nunca imaginei que eu ia fazer um apelo para a igreja. Por favor, peça ajuda aos pastores. Nós estamos ociosos aqui, que vocês não querem ajuda. A gente vai ficar aqui na igreja, aqui, sentado, sem fazer nada, esperando você nos ligar. Daqui a pouco o pastor Igor vai querer fazer dança no TikTok. Então ajuda, irmão, liga para ele, enche o saco, liga para nós. O pastor Leandro baixou o Kawaii já. Tem um vídeo do Igão fazendo 6-7, não tem? Tem, né? Manda lá no grupo da Casa do Pai depois pra vocês verem. Ele tá aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? O desânimo é tão estranho que faz você se esconder e não quer nem pedir ajuda. Irmão, vem nos procurar.
A gente quer ajudar você. Abra o teu coração. Porque enquanto falamos com você, somos curados também. Isso é igreja. Acredito que o maior período de adoecimento de pastores está relacionado à ausência de ovelhas para que ele possa se sentir útil. Então não tem ovelha, porque a ovelha colocou na cabeça, não quer incomodar o pastor. O pastor se sente inútil, porque não tem ninguém para cuidar. Aí o pastor adoece e a ovelha morre. Ferirei o pastor, logo dispersarei as ovelhas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas assim, também vai devagar, não vai lotar a agenda agora que 40 atendimentos amanhã não dá não, irmão. Sextou, né, bebê? Não dá também, né? Calma. Mas liga, pede ajuda. Ou vai falar para mim que vocês estão tudo bem aqui dentro? Tá todo mundo 100% aqui dentro? Se tiver, atende nós, né? Vamos colocar a gente na agenda? Atender os pastores, né? Marca na sua agenda aí. Atender o pastor Pablo. Amém? Que vocês estão bem pra caramba? Então tem alguma coisa estranha. Nós vai se curando, amém? Eles olharam o entulho e desanimaram. Neemias 4, do 11 ao 12. Os nossos inimigos diziam, repita comigo, diziam. Eles estavam ouvindo coisas negativas. Eles estavam vendo coisas ruins e ouvindo coisas negativas. Os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Quantas vezes? Irmão, você acredita o cara falar? Os judeus que estavam ali, que moravam ali, disseram 10 vezes. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Você está construindo uma casa para os judeus que moram ali. Você está reconstruindo a cidade dos judeus que moram ali. Você está tentando fazer alguma coisa boa. O time que está do teu lado está dizendo, tem muito entulho, nós não vamos dar conta não. O povo que você está tentando ajudar está dizendo, 10 vezes estão dizendo, ó, se a gente virar para lá, eles vão nos atacar, né? Vai morrer todo mundo. Desanima ou não, irmão? Sim ou não? Neemias desanimou? Porque a minha alma não pode parar o propósito que Deus estabeleceu dentro do meu espírito. Pastor, mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me ouve. A minha alma não pode parar o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Mas pastor, tem muito entulho, tem muita sujeira, nós não vamos dar conta. Não tem como, não vai dar certo. Os meus olhos não estão fixados naquilo que é transitório. Os meus olhos estão fixados naquilo que não se vê. De lá virá a minha recompensa. Não vai ser fácil. Eles estavam vendo coisas ruins, eles estavam ouvindo coisas ruins. Em Números, quando eles voltam, eles trazem um relatório negativo a Moisés. Entramos à terra, a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. O relatório negativo, aquilo que eles ouviram. Irmão, toma cuidado com aquilo que você está vendo e com aquilo que você está ouvindo, porque isso está destruindo a tua vida. Sabe o que faz a gente desanimar da igreja, desanimar de pessoas? Eu vou falar agora, hein? Agora eu vou falar. Sabe o que faz a gente desanimar? Aquilo que a gente ouve das pessoas e nunca vai perguntar se é verdade. Ouvi dizer que o pastor Nilson fez isso. Você perguntou para o pastor Nilson? Não, você simplesmente criou um ranço imaginário na tua cabeça dele. E aí isso desanima você. Porque te faz achar que ninguém é bom, que todos são assim. O pastor Nilson não fez nada, tá, gente? Só dei um exemplo aqui, amém, meu pastor? Porque eu só pego o pé desse lado aqui, eu vou pegar um pouquinho desse lado aqui. A gente ouve demais. O que vemos e interpretamos da nossa maneira. O que ouvimos, não conferimos se é verdade. Desanimamos. A maior arma que o diabo usa dentro da igreja é o desânimo, irmão. Liga para alguém hoje e fala assim, por que você não foi na igreja? Irmão, estou meio desanimado.
Mas o que aconteceu? Aí a pessoa ela vai ter que processar alguma informação do porquê ela desanimou. Ah, é porque o pastor fez isso, é porque o fulano falou tal coisa. Então a gente começa a se apegar naquilo que vemos ou que ouvimos de errado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a andar por essa igreja, você vai ver muita coisa errada nela. Se você começar a prestar atenção só na construção, se você prestar atenção, você vai encontrar defeito. Às vezes eu estou sentado aqui na frente, eu fico olhando aqui para cima e eu fico vendo as coisas. Vocês não colocaram a telha que está solta ali, né, Vince? Colocou não, tô vendo. Eu enxergo, irmão, aqui, ó. Olha lá, ó, tá faltando uma ali. Quem viu? Vocês viram? Na hora do louvor, vocês subiram que vocês viram. Por quê? Porque o pastor Pablo não tá adorando, tá prestando atenção nas coisas que não deve. Tá entendendo? Se você focar, você vai encontrar problema. Igão, você não sobe lá, tá, Igão? Você tem uma experiência ruim com o telhado. Se você focar, você vai perceber que essa parede aqui é torta. Por que ela é torta? Eu vou te explicar a história. A gente quebrou os azulejos que tinha aqui, porque aqui tinha azulejo. Aí a gente inventou de maciar e sarrafiar. É assim que fala? Aí o que a gente fez? A gente lotou de massa aqui e a gente não sabia sarrafiar. Aí ficou cheio de massa aqui. Aí a gente contratou um gesseiro para fazer. Ele falou assim, pastor, vai dar uma barriga. Eu falei, ninguém vai ver. Olha a barriga que está aqui. Marca do pastor Flávio essa barriga. Se você olhar, você vai encontrar defeito na igreja. Se você focar, você vai encontrar defeito. Se você prestar atenção, quando o pastor Leandro sobe aqui, essa luz bate aqui nele. Se você prestar atenção, você vai entender. Se você prestar atenção nos problemas da igreja, você vai encontrar. O problema daqueles judeus é que eles não estavam preocupados com a solução e a resolução do problema. Eles só estavam preocupados com o problema. Eles vão vir de todos os lados e vão nos matar. É por isso que você tem que caminhar com pessoas que não ficam só falando de problema, de fofoca, de dores, de questionamentos. Fale com pessoas que vão encontrar solução em meio aos problemas. Versículo de número 12, eles vão dizer o quê? Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Olha a resposta que Neemias dá, verso de número 13 ao verso de número 14. Por isso, posicionei, repita comigo, posicionei. A primeira coisa para você vencer o desânimo, irmão, é posicionamento. Ou você está achando que você vai acordar amanhã e você está resolvido? Não está resolvido. Finge que você está bem. Aí você vai ficar bem. Se posiciona. Coloca o relógio para despertar mais cedo. Fala que você vai orar, jejuar, faz alguma coisa. Se não houver posicionamento, você vai continuar nesse estado que você está. Olha o que ele vai dizer. Por isso, pelo que eu ouvi de vocês, vamos lá. Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Neemias vai fazer 3 coisas aqui nesse texto. A primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: tomem posição. Repita comigo, posição. Irmão, a primeira coisa que você tem que fazer para vencer o desânimo, se posiciona. Eis que prego para mim mesmo nessa noite, aleluia. Se posiciona. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você falou assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro da Bíblia, eu vou fazer alguma coisa? Qual foi a última vez que você pegou um livro normal e começou a ler? Pastor, mas eu não tenho livro para ler. Passa ali na recepção, tem um stand lá, compra um livro. O vinho novo é melhor. Esse livro vai mudar a tua vida. Se você não quiser comprar isso, compra o Profundo com Deus, pastor Igor. Ou a da empreendedora, da Tainá. Mas compra alguma coisa. Aprenda, busque. Pastor, não tenho dinheiro para comprar. Então você passa lá que eu te abençoo. Em nome de Jesus. Eu vou pegar emprestado com o pastor Nilson e a gente vai te dar um livro. Mas você tem que ter um posicionamento. Você não pode sair do culto da mesma forma que você entrou. Pastor, qual é a posição que eu posso tomar hoje? Sai do teu lugar, vem aqui na frente e fala assim, eu não aceito mais isso que eu estou vivendo. É um posicionamento. Qual é o problema? O problema é que a gente leva a vida de qualquer jeito.
O problema é que a gente se acomoda com a dor, a gente se acomoda com o dia mal, a gente se acomoda com a tristeza, faz parte da nossa vida, fica aceitando tudo isso. Se acomodar com o desânimo é que nem se acostumar com um cheiro ruim. Quem aqui já entrou num lugar que o cheiro estava ruim? Você já entrou numa casa com cheiro ruim? Eu tinha um amigo na infância, cara, eu não vou falar o nome dele porque vai que ele assiste um dia. Mas a casa dele tinha um cheiro muito ruim, velho. Mas toda vez que nós batia na porta dele lá, vamos descer, vamos brincar. Pá. Ah, minha mãe, vamos jogar videogame. Uma casa fedida. Nossa, fedia demais a casa dele, velho. E nós, os moleques comentavam, nossa, a casa dele fede demais. Mas ele era o mais playboy, ele era o único que tinha videogame. Então, fazer o quê? Nós tinha que aceitar o cheiro para jogar videogame. E eu lembro que nós entrávamos na casa dele, a primeira hora, irmão, era ruim, mas depois o cheiro desaparecia. Pastor, o cheiro desapareceu? Não, a gente se acostumou. Sabe qual é o problema de muitos? Você se acostumou com o desânimo que você está vivendo, você se acostumou com o casamento ruim que você está tendo, você se acostumou com seus filhos ser mal educados com você só se acostumou com a vida ruim que você tem. Você se acostumou a ser um crente meia boca. Se acostumou a não ler Bíblia mais, você só se acostumou, acha que está normal. Ainda está fedendo, irmão. Quem passa de longe sente o cheiro. Só que você não percebe. Se posiciona. Toma uma atitude. A segunda coisa que Neemias faz, ele dividiu por família. Porque ele entendeu uma coisa: um homem sempre vai lutar pela sua família. Animado ou desanimado, quando eu chego em casa e o Davi Radassa corre para mim, não há desânimo, não há tristeza, porque um homem sempre vai lutar por aquilo que acredita. A pergunta é, quais são as coisas que você acredita? Vou melhorar a pergunta. Pelo que você luta hoje? Porque o que te fez não parar ainda é porque você não quer seus filhos fora da igreja. O que te fez não desistir ainda é por saber que você tem um marido ou tem uma esposa e você vai continuar orando e lutando, porque você vai ver ele sendo batizado em nome de Jesus. A pergunta é, pelo que você luta, irmão? Por que você ainda não morreu? Por que você ainda não se entregou? Porque tem algum motivo pelo qual você luta. Só que nós nos esquecemos pelo que lutamos. E é por isso que estamos desanimados. É por isso que estamos entristecidos, porque não nos posicionamos e não achamos o motivo pelo qual nós lutamos. Está na hora de você entender que tudo que você está vendo e ouvindo é para destruir o propósito que Deus tem para a tua vida. Se você não se posicionar hoje, vai dar ruim. Pastor, mas o que está me matando é ficar o dia inteiro no Instagram, então deleta o Instagram, irmão. Pastor, o que está me matando é série, então deleta. Cancela a Netflix. Mas se posiciona em jejum, em oração, muda a sua postura. Eu não sei quando esse desânimo vai sair, mas eu sei que se você fingir que está bem, você vai ficar bem. Porque quando você finge que está dormindo, você dorme. Se posiciona. Confunda o inimigo. Tinha uma canção que quando eu estava... Nossa, eu já vivi umas pelejas na vida, hein? Mas quando eu me converti mesmo, foi muito difícil minha vida. Quando eu comecei a entender um pouco de Jesus, a minha sogra faleceu, aí eu vivi um caos generalizado na nossa casa. Tinha uma canção, não vou cantar porque senão eu vou ofender os irmãos do louvor com tanta habilidade. Mas é uma canção que diz assim, o inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu chorava todo culto com essa música. O inimigo, ele não entende o porquê. Eu imaginava eu no altar, ajoelhado, chorando, ouvindo essa canção, e o inimigo assim, ó. Meu Deus, como pode? Como pode essa miséria estar na igreja ainda? E parece que essa canção às vezes me persegue, e o inimigo ainda não entendeu o porquê eu ainda não parei. Pelo que você luta, irmão? Pelo que você luta? Você não pode parar, os seus filhos precisam entender que há um adorador dentro daquela casa. Você não pode desanimar, porque os seus filhos precisam entender que há alguém que conhece o Senhor Jesus. Os seus filhos saberão que há um Deus de Abraão,
Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Pablo, o Deus do Simon, o Deus do Cris, o Deus do Nilson. Neemias pega eles e fala assim: vamos lá, tá todo mundo preocupado em morrer, pega a sua família, pelo que você luta. Eu luto pelos meus filhos, fique tranquilo, você não vai morrer. Ele foi posicionando todo mundo. Mas o mais importante, posicionou todo mundo, organizou em famílias. Aí ele liberou uma palavra: não tenha medo deles. Lembre-se, fala comigo, lembre-se. A palavra para você hoje, vencer o desânimo é: lembra-te. Você não se lembra, não? Você não se lembra quantas vezes você chorou, quantas vezes você falava que não ia aguentar? Você não se lembra das vezes que você disse que ia parar, mas aí de repente chegou uma mão tão poderosa, te sustentou, te levantou dizendo: eu sou contigo, sou eu quem cuido de você, sou eu que direciono a tua vida. Ei, Neemias está dizendo assim, ó: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos. Lembrem-se de que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Lembra-te das palavras que recebeu, lembra-te de quando começou e Deus estava lá, lembra-te de que nunca faltou o pão de cada dia e não vai faltar. Lembra-te. O que falta em nós é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que falta em nós é se lembrar que existe um Deus todo-poderoso que cuida das nossas vidas. Lembra-te. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Lembra-te. Foi nos momentos de maior dor da tua história, Deus estava lá. Quando Deus multiplica os pães, os 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos não entendem o milagre que aconteceu. Então depois Deus vai e multiplica mais uma vez, e eles também continuam não entendendo. Aí o Senhor faz uma pergunta: será que vocês não se lembram da multiplicação dos pães? Da vez que existia uma multidão com fome? Será que vocês não se lembram? Será que é difícil de vocês entenderem? Ei, casa do Pai, será que é difícil de vocês entenderem que o Deus que cuidou de vocês lá atrás é o mesmo Deus que continua sendo Deus hoje e vai ser o Deus do amanhã? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Será que você não se lembra das vezes que você chorava e tremia, pensando: eu não vou vencer, eu não vou passar por essa fase, eu não vou aguentar? Olha você aqui, pelo que você luta, porque foi isso que fez você vencer as batalhas. A posição que você teve diante da guerra foi determinante. Se posicione mais uma vez. 52 dias foi o tempo necessário para reconstruir todos os muros da cidade. 52 dias. Deus mudou a história de uma nação. Se você se posicionar hoje, lutar as guerras certas e não se esquecer da palavra que Deus tem para você, eu profetizo que nos próximos 52 dias, aquilo que você nunca imaginou estar vivendo é o que vai acontecer na tua história, em nome de Jesus. 52 dias são suficientes para Deus transformar histórias. Se posiciona. Pastor, minha vida está destruída. Minha vida está assim, eu nunca me vi no estado que eu estou. Eu cheguei no fundo do poço. Israel estava na pior situação. Judá estava destruída. Estava tudo em ruína. 52 dias. Estava tudo de pé. Uma nação, tudo reconstruído. Não importa o jeito que você chegou aqui, irmão. Se você tomar uma posição hoje, tudo muda na tua história, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, a tomar uma posição hoje. Você chegou aqui desanimado, você chegou aqui entristecido. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, pastor? Tirar os olhos das coisas naturais, colocar os seus olhos nas coisas espirituais. Tirar os seus ouvidos carnais e colocar os seus ouvidos espirituais.
posicionamento. Entender que aquilo pelo qual você luta é o que importa. Não se esqueça das palavras que você recebeu no início, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção, pede licença para quem está ao teu lado e fala assim: eu preciso ir lá resolver umas coisas com o meu Deus. Não é vergonha para ninguém. Altar é o lugar onde você precisa ser você mesmo. Não tenha medo de vir para o altar. É o melhor lugar que você pode estar, é no colo do Pai. Sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero orar com você em nome de Jesus.